E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema hormonal extremamente comum e importante, que é um distúrbio chamado de Síndrome dos Ovários Policísticos, também chamada de SOP. A Síndrome dos Ovários Policísticos é o distúrbio hormonal mais comum entre as mulheres e uma das principais causas de infertilidade nos dias atuais. E as pacientes têm muitas dúvidas de como é feito o diagnóstico. Basta ter cisto nos ovários, basta ter a testosterona um pouco aumentada ou a menstruação irregular. E claro que isso pode impactar muito na vida da paciente, especialmente quando nós falamos na questão da fertilidade, do desejo de gestação. Então no vídeo de hoje eu vou abordar um pouco como nós fazemos o diagnóstico, o tratamento e a maneira que deve ser abordada a questão comportamental e de hábitos de vida. Bom, hoje eu vou falar, ao invés de falar de síndrome de ovário policístico, eu vou chamar simplesmente de SOP, porque é um jeito mais fácil do que a gente falar aquele nome muito grande. Para o diagnóstico da SOP, nós precisamos avaliar 3 critérios. O primeiro deles são ciclos menstruais irregulares, que mostram que a paciente não está tendo ovulação, por isso da menstruação, que acaba ficando bagunçada. O segundo deles é aumento da testosterona no sangue ou sinais clínicos do excesso de hormônio masculino, como por exemplo, acne, oleosidade da pele, aumento de pelos em áreas não femininas, então áreas masculinas, como a parte de barba, tórax e costas. E o terceiro, que é o mais comum, que é a presença de cisto nos ovários. Mas não é qualquer cisto, é preciso que a paciente tenha um padrão de ovários micropolicísticos descrito no ultrassom. E o radiologista ele fala claramente quando existe esse padrão. Dos 3 critérios que eu falei para vocês, se a paciente tiver 2 deles, nós já falamos sim que existe a síndrome dos ovários policísticos. E claro que existe o risco da infertilidade, da falta de ovulação, mas vamos lembrar que quem tem SOP tem um aumento também do chamado risco cardiovascular, aumento do risco de diabetes e de doenças cardiovasculares de modo geral. Uma vez feito o diagnóstico, como que nós tratamos a paciente com SOP? Infelizmente o tratamento ele não é curativo, A gente não dá um remédio e a síndrome some, Vai embora. Ele acaba sendo um tratamento mais dos sintomas. Então, por exemplo, a paciente que tem ciclos menstruais irregulares, nós tratamos com anticoncepcional para favorecer a regularidade do ciclo. A questão de aumento de pelos, aumento da oleosidade da pele e acne pode também ser tratada com anticoncepcional ou uma outra medicação chamada de espironolactona, que diminui a ação do hormônio masculino na pele. Tem essas 2 opções. Com relação à questão da fertilidade, aí nós temos uma dificuldade maior, porque não existe um remédio que cure essa questão ovulatória. Vamos lembrar que se a paciente estiver acima do peso, o melhor que ela pode fazer em termos de ovulação é perder peso, A gordura corporal acima de uma faixa normal acaba atrapalhando a questão da fertilidade, acaba dificultando a ovulação. Então, se você é uma paciente que está acima do peso e tem SOP, o melhor que você pode fazer é perder peso e fazer exercícios físicos, porque isso, da parte comportamental, ajuda na questão ovulatória. Bom, algumas coisas que são motivo de confusão. Para pacientes com menos de 18 anos, a gente não pode fazer o diagnóstico de SOP. E por quê? Porque é natural que nos primeiros anos, após a primeira menstruação, que os ciclos sejam irregulares. Então ainda o eixo hormonal ele está amadurecendo. Portanto, o diagnóstico, nesse início, a princípio, ele não é recomendado. Um outro ponto de confusão é a presença de cisto nos ovários. Cisto nos ovários são muito comuns, Muitas pacientes têm e a maioria não vai ter SOP. A paciente olha o laudo, viu que tem um cisto e fala, puxa vida, eu tenho aquela síndrome do ovário policístico, vou ter uma dificuldade de engravidar. Não! Vamos lembrar que o ultrassom precisa ter um padrão ultrassonográfico do chamado ovários micropolicísticos. Isso é descrito pelo médico que faz ele ali na hora. Não é qualquer cisto que você pode falar que tem aquele padrão dos ovários micropolicísticos. E outra coisa, não é qualquer ciclo irregular que a pessoa fala que tem SOP também. Irregularidade menstrual é algo que pode acontecer e ter outras causas.
Vamos lembrar que dos 3 critérios a paciente precisa preencher 2 deles. Ah, Rodrigo, e aquela tal de metformina, né, um comprimido muito usado para tratar diabetes, é bom tomar quem tem SOP também, melhora a questão da fertilidade? E aí é um tema um pouco polêmico, já que não tem um consenso quanto ao uso dessa medicação para melhora de fertilidade, para estimular a ovulação. A gente sabe então que quem tem SOP tem mais risco de pré-diabetes e diabetes, então caso essa paciente tenha alteração já dos níveis de glicemia, a metformina sim é bem indicada, mas para a questão da glicose e não para essas ações aí com relação à ovulação e fertilidade. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter resumido legal aqui para vocês, esclarecido os principais pontos, mas se ainda faltou alguma coisa, escreva aqui embaixo que eu vou estar respondendo as suas dúvidas e a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Um grande abraço para você, uma boa semana e até a próxima!